Estamos de volta com o Hora da Saúde, hoje falando sobre alimentação saudável. Na mediação, mais uma vez, Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental, do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. E a nossa convidada de hoje é a nutricionista do Hospital de Amor, a Renata Novoa. Além da saúde física, existe alguma relação entre a saúde mental e a alimentação correta? Com certeza. Acho que muitos aspectos, principalmente quando a gente fala de alimentação, envolve saúde mental, porque muitas vezes também quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente já pensa naquela coisa de dieta, de restrição, isso gera ansiedade, gera compulsão e às vezes a pessoa acaba desenvolvendo um transtorno alimentar. Então assim, está tudo conectado com certeza, saúde mental e alimentação. Doutor Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa relação também. Essa relação, ela se dá em diversos pontos. Então, desde como a gente lida com as nossas emoções e usa a alimentação para isso. Estou muito feliz, vou me premiar com um alimento X. Estou muito triste, vou me compensar com o alimento Y. Então, essa relação nasce aí. Quando a gente come determinados tipos alimentares, existe uma relação muito grande com os nossos níveis de inflamação do corpo, por exemplo. E boa parte das doenças que são crônicas, ou seja, aquelas doenças que chegam e elas permanecem ao longo da nossa vida, elas envolvem algum tipo de processo inflamatório como mediador. E a alimentação é um bom jeito de você conter isso. Então você tem muitos tipos alimentares que são protetores porque diminuem seus marcadores inflamatórios. Isso pode fazer benefício para a saúde do coração e para a saúde do cérebro, por exemplo. Então, quando a gente tinha comentado no bloco anterior sobre o quanto isso impacta, e que às vezes você vai ter benefícios que são maiores do que com a medicação, a saúde mental é um bom exemplo disso. Você tem estudos de pacientes que são adoecidos com transtornos graves, que têm uma limitação terapêutica, ou seja, até determinado ponto não conseguem evoluir em redução de sintomas ou das repercussões que aquele adoecimento trouxe. E quando você introduz alguma dieta que tem uma proporção diferente de nível de proteína e de vegetal, ou que a proteína está mais no vegetal do que na carne, por exemplo, e que você vai colocar algum tipo de óleo que vai ter esse benefício anti-inflamatório, você vai conseguir reduzir sintomas, diminuir a percepção de níveis de depressão, de ansiedade, qualidade do sono, de modo muito direto. Tão direto que existe um pedaço hoje dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria nutricional. Inclusive, você às vezes pode perceber que o gatilho do adoecimento, ele se manifesta com uma predileção exclusiva por determinado tipo de alimento, como, por exemplo, um carboidrato simples, um açúcar simples, porque aquilo traz uma sensação de felicidade muito grande. Então, o cérebro busca aquilo e, na verdade, é uma manifestação de um sintoma, de um adoecimento, como a depressão, por exemplo. De acordo com um estudo brasileiro publicado em janeiro deste ano por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Santa Cruz, Universidade Federal de Viçosa e Universidade de São Paulo, com o apoio do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a alimentação saudável será mais cara do que a não saudável a partir de 2026. A pesquisa comparou a variação nos preços de mais de 100 tipos de alimentos que estiveram entre os mais consumidos no país entre 1995 e 2017. A partir disso, foi possível projetar as oscilações de valor de cada um dos alimentos até 2030. A alimentação saudável é caro? Olha, não é caro. Porque eu acho assim, tem muitas pessoas, a gente já quando pensa em alimentação saudável, vou num nutricionista, mas eu não sei se eu vou porque vai me passar coisa que eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir comprar. Então, assim, eu acho legal também desmistificar isso de que a alimentação saudável é cara, porque a alimentação saudável é o que vem da terra. É assim, é o básico, é o arroz, é o feijão, é até um ovo, às vezes não necessariamente você precisa comprar uma carne. É fruta, é verdura, é legume, principalmente a gente pensar na sazonalidade, né? Que é o alimento da época, então ele vai ser mais barato ainda, porque ele tá na época dele. Então, assim, a gente pensa geralmente em alimentação cara quando a gente pensa em algum tipo de castanha, ou uma farinha diferente do que a gente está habituado, mas não necessariamente a gente precisa ter esses alimentos inclusos no nosso dia a dia para a gente ter uma alimentação saudável. Claro que a gente pode ter, variar, colocar de vez em quando, mas não necessariamente é uma regra ter esses alimentos para a gente ter essa alimentação. Então, o básico de uma alimentação saudável não é caro. Renata, é melhor consumir produtos orgânicos?
Sim, com certeza. E essa importância de valorizar a agricultura familiar, porque a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, né, de encontrar orgânicos. Então, com certeza, os orgânicos eles são riquíssimos em nutrientes, em fitoquímicos, porque eles não têm o veneno, né, que o veneno vai espantar o bichinho. Então, o que acontece? Ele precisa lutar. Então, para ele lutar, ele gera mais nutrientes. Então, ele que precisa lutar contra o bichinho. Então, às vezes a folhinha é um pouquinho comida, porque ele está ali gerando aquela grande quantidade. E não tem o agrotóxico, né, que é um veneno, que foi até o que o Dr. Marcelo comentou, que fica aquilo lá circulando na nossa corrente sanguínea e o nosso corpo não entende o que é aquilo. É mais um agressor para a nossa saúde. Claro que entre, não tem o orgânico e o orgânico, pode comer o não orgânico, porque ele mesmo assim vai trazer benefícios, ele vai ter nutrientes, ele vai ser bom também. Claro que o orgânico seria o ideal, né? Mas o não orgânico também é muito saudável, super importante a gente ter na nossa alimentação. Essa é uma dúvida polêmica. Quando não tem o vegetal orgânico, o que eu faço? Eu deixo de comer ou eu como mesmo assim? Então é melhor consumir mesmo assim? Consumir mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim, tem que consumir, porque é esse hábito, né? Esse dia a dia. Claro, a gente pode às vezes tentar uma coisa ou outra, às vezes não dá para ser tudo orgânico, né? Mas uma coisa ou outra que a gente acha, até a gente plantar em casa alguma coisa, não precisa ter uma casa, um terreno. Às vezes a gente pensa muito isso, fala, não tenho casa, não tenho terreno, não dá para eu fazer nada. Mas às vezes o simples fato de você ter os seus temperos ali na sua casa vai ser orgânico. Um manjericão, um hortelã, um alecrim, coisas que você pode incluir no seu dia a dia que não vão ter veneno. Então são formas, são pequenos detalhes que vão ajudar a gente a ter essa alimentação equilibrada. Mas, infelizmente, para a maior parte da população, às vezes o alimento orgânico é de difícil acesso. Sim. E muitas vezes ele é mais caro, dependendo do local. E tem essa sazonalidade da produção de alimentos, mas também do preço, né, devido à demanda e procura. Eu queria que vocês falassem também como que esse aumento dos preços dos alimentos, devido a diversos fatores, pode impactar na saúde da população. Eu acredito que o aumento desses alimentos, né, ditos como saudáveis, eu acredito que os não saudáveis também vão aumentar. Não é uma coisa que só vai aumentar os saudáveis e os não saudáveis vão continuar naquele preço. Eu acho que a gente precisa avaliar o custo-benefício, às vezes, da gente comprar uma coisa industrializada, a gente comprar uma coisa natural, que acaba sendo um pouco mais caro. A gente precisa pensar nisso, né, no nosso benefício para a nossa saúde, porque às vezes a gente vai precisar, às vezes, comprar um remédio, que é uma coisa que é cara, que se a gente não tiver saúde, a gente vai precisar fazer uso, porque a gente vai acabar tendo alguma doença crônica que pode ter vindo através da nossa alimentação. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Focar na alimentação. E você, doutor Marcelo? A gente, às vezes, pode fazer um exercício simples, assim. Quanto custa um pacote de bolacha recheada hoje? Né? E quanto ele vai te oferecer de nutriente e de saciedade? Então, vamos supor que eu estou no meio da tarde e decidi que vou fazer um lanche e eu pego um pacote de bolacha recheado e consumo ele do começo ao fim. Quanto eu ingeri de nutriente e de caloria. Quanto custa 2 cenouras? E que eu vou pegar, fatiar essa cenoura e vou comer a cenoura como se eu estivesse comendo uma bolacha. Quanto isso me trouxe de nutriente, de saciedade e de benefício. Né? Às vezes a gente associa muito o custo da alimentação saudável ao processo de preparo. É mais trabalhoso. E isso realmente sim. Mas quando a gente planeja, a gente vai acabar descobrindo que algumas coisas vão acontecendo nesse processo. Se eu vou no restaurante e compro um prato pronto, o quanto eu consumo desse prato, quanto eu como. Se eu preparo o mesmo prato, o quanto eu como. Eu vou perceber que preparando eu como menos. E me nutro mais. Então, é todo esse processo que envolve planejamento. Isso pode ser extremamente afetivo. Então, quando a gente fala de algumas estratégias para a família, então, às vezes, alimentos saudáveis dentro de quem tem a cesta básica, como o centro principal da sua fonte de nutrientes. É cruel falar que é possível fazer uma alimentação saudável tendo como base a cesta básica? Não. É que a gente tem a ideia de que o que é saudável é aquilo que está lá na TV ou que está com um profissional que trabalha com nutrição e que está envolvido numa mídia social grande e que vai apresentar aquilo que é de ponta, de última geração, que vai falar da castanha X, do óleo Y.
E que, na verdade, a gente tem muitos equivalentes e que estão na cesta básica e que não vão custar caro. Mas o quanto isso entra na minha dieta. Então, por exemplo, quanto custa a mandioca? Quanto custa o quilo do arroz? E aí eu vou falar de proporção. Então, o que vai entrar de carboidrato que tem na mandioca e que tem no arroz na minha alimentação hoje, no meu almoço, na minha janta? E aí eu posso fazer esse equilíbrio, fazer essa ponte, né? E aí eu vou perceber que, na verdade, não está custando caro. Talvez custasse caro eu trazer uma coisa que é processada, um congelado, algo que eu fui e peguei no mercado. É que quando a gente fala de indústria, é mais fácil produzir em grande quantidade isso, e aí o custo por unidade fica mais baixo para quem produz do que para o agricultor. Se a gente fala assim, o maior acesso hoje a produtos orgânicos é para a população que tem poder de comprar e de pagar isso na cidade grande. Mas e se a gente for para o interior? Agricultura de subsistência e quem tem horta em casa. Será que na cidade do interior isso é igualzinho na cidade grande? Que aí eu não tenho espaço, é difícil plantar. É isso que vem para o discurso, né? Então, esse processo é uma discussão grande, mas que é bom a gente poder refletir. Que às vezes a gente tem a receita para ter uma alimentação de qualidade mais perto do que a gente pensa. Que o problema é o quanto eu vou planejar. Às vezes aquela mãe de família que só tem a cesta, ela vai conseguir proporcionar para a família uma alimentação muito mais saudável do que a mãe que tem alguém para poder auxiliar no preparo do alimento, que tem uma secretária que está ali no lar para poder ajudar e que vai ao mercado e que tem a liberdade de comprar de tudo. Às vezes essa alimentação vai ser muito menos saudável e nutritiva do que a da mãe que tem uma restrição de poder econômico para poder trazer, porque ela planejou, ela prepara, ela escolhe melhor, então ela aproveita a sazonalidade, então determinadas épocas do ano que vão ter mais alimentos X ou Y disponíveis, e essa família vai estar muito mais bem nutrida do que a outra que tem uma abundância, que pode pegar tudo aquilo que vem no pacote, que está na gôndola ali do mercado e que vai trazer malefício. É onde a gente entende que o que é saudável tem valor ou não. E às vezes a gente descobre muito tarde o valor real daquilo. É uma questão, a alimentação também é uma questão, como o Dr. Marcelo disse, que precisa de informação, então. Com certeza. As pessoas, essa é a importância da gente começar essa educação nutricional nas escolas, nas famílias, né, do comecinho, porque muitas pessoas não têm realmente noção do que é um alimento, às vezes um industrializado, um suco de pozinho que não faz bem, que o tempero pronto para consumo, que é só colocar na comida e é prático, que aquilo está trazendo um malefício. Às vezes eles não têm consciência. Então essa conscientização, essa informação nutricional, passar essas informações para a população, assim, é de extremo valor. É importante que a escola também ofereça e ensine a que a criança opte por alimentos saudáveis? Seria o ideal. Seria um sonho todas as escolas terem educação nutricional assim como disciplina obrigatória, porque assim é fundamental, vai refletir na vida inteira da criança, começar a criar essa consciência mesmo, porque é devagarzinho, é um pouquinho de cada vez, e quando chegar na vida adulta, ela vai ter a consciência e saber discernir, saber ter um equilíbrio, né, do que é legal, do que não é, da hora que pode, da hora que não deve, enfim, tudo começa com certeza na infância, mas os adultos também conseguem, né, porque falam assim, agora eu já sou adulto, não dá mais, dá. Pode começar essa conscientização, essa educação a qualquer hora da vida. Então, assim, nunca é tarde, sempre a gente consegue se reeducar e melhorar nossos hábitos. Uma outra dúvida, para a gente aproveitar esse último bloco para esclarecer. A gente falou sobre o tipo de alimento que deve ser consumido, sobre a importância da informação e sobre quantidade e frequência. Bom, é importante comer de quantas em quantas horas? É importante comer em qual quantidade? Então, isso é uma coisa que as pessoas também têm bastante dúvidas, mas é que acaba sendo uma coisa muito individualizada. Não existe eu falar, por exemplo, que você precisa comer 2 colheres. Então todo mundo vai comer 2? Se eu falo assim, 3 colheres de arroz, mas cada indivíduo é único. Então não tem como você especificar a quantidade e falar uma quantidade que seja geral para todas as pessoas. Né? Isso é muito individual. Por isso também a importância do guia, que ele busca isso, porque tem uma infinidade de combinações e quantidades que pode ser saudável. Então, acho que mais do que quantidade que a gente vai colocar no prato, que a gente não consegue ter uma única padrão para falar
tanto de tal alimento é saudável, a gente ter consciência do que a gente está escolhendo. Claro, você não vai fazer um prato só de arroz, por exemplo. Então, se a gente tiver consciência de que a gente precisa ter vários tipos de alimentos, vários grupos alimentares no nosso prato, acho que aquilo é mais importante do que, às vezes, a quantidade do que cada um precisa comer. E pra gente finalizar, o clichê, você é o que você come, é verdadeiro? Eu acredito que sim, com certeza, porque foi o que a gente tinha comentado, né, anteriormente, de que o que você come vai refletir na sua saúde, você ter desde uma pele até dentro do seu corpo, pele, cabelo, doença crônica, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, algum problema renal, isso tudo acaba sendo reflexo do que você come, se você é um indivíduo inflamado ou não, né, a alimentação influencia diretamente nessa inflamação do nosso organismo. Muito obrigada, Renata. Aprendi bastante com você hoje, viu? Ai, que bom. Eu que agradeço o convite, viu? Fiquei muito feliz. Obrigada. Doutor Marcelo, mais uma vez, obrigado pela mediação técnica. É sempre um prazer, Glaucia. E tenho certeza que você em casa também aprendeu bastante. Obrigada por estar conosco aqui em mais esse Hora da Saúde. Até o próximo programa.